falou, é o Ano Mundial contra a Dor Neuropática. Foi designado pela IASP devido à gravidade que essa patologia oferece para os pacientes. E os estudos epidemiológicos têm mostrado que a maioria dos pacientes portadores de dor neuropática não recebem tratamento adequado e, se recebem, também esses tratamentos não são efetivos num grande número de pacientes. Então, nós estamos diante de um problema concreto, real, e com dificuldades na realização do tratamento e, consequentemente, na melhora da qualidade de vida dos pacientes que padecem dessa patologia. Bom, a dor apesar da dor ser uma experiência sensorial e emocional, ela é causada por vários fatores. E, sob o mecanismo fisiopatológico, ela é mais ou menos dividida, né? Tem algumas divisões que vêm de uma outra forma, mas desculpe, Odileia, eu fiz uma bobagem, eu vou ter que te interromper. Eu esqueci de botar em votação primeiro. Ah, é verdade. As perguntas. Vamos voltar. A culpa é minha. Só um Sem instantinho. problema. Por favor, vamos colocar, todo mundo está com o seu... Né? Então, a dor neuropática pós-cirúrgica se caracteriza dor em queimação, choque, alodínia, desestesia e sempre deve haver lesão nervosa. Verdadeiro ou falso? Por favor, votem. A próxima, por favor. O uso de técnicas anestésicas combinadas, tipo bloqueios periféricos, peridural e anestesia geral, são recursos utilizados para evitar totalmente a dor neuropática pós-cirúrgica. Verdadeiro ou falso? Vamos votar? São as quatro. Muito bem. A próxima. O paciente portador de dor crônica de origem isquêmica e com neuropatia diabética, que será submetido à amputação do membro inferior, as medidas pré-operatórias para evitar a dor do membro fantasma são antidepressivos tricíclicos, gabapentinoides e bloqueio contínuo do neuroeixo ou com PCA. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Agora o próximo, por favor. A destrocetamina é a droga de primeira escolha na dor neuropática resistente a tratamento convencional. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Então, doutora Odileia, desculpe mais uma vez, pode dar continuidade. Bom, então, como eu vinha falando, os mecanismos, sob o ponto de vista fisiopatológico, a dor pode ser dividida em nociceptiva, inflamatória e neuropática. A dor nociceptiva é a dor que acontece por uma ativação do nociceptor, tanto por estímulo nóxico químico, térmico ou mecânico. É o que acontece, por exemplo, no corte do bisturi. Então, na primeira incisão, nós já temos a ativação dos nociceptores e a dor nociceptiva. Já a dor inflamatória é a dor que acontece após a injúria, onde há uma liberação de mediadores químicos que vão diminuir o limiar de estabilidade desse nociceptor, né, fazendo um mecanismo chamado sensibilização periférica, que a gente vai falar mais na frente, e essa diminuição do limiar leva à
um quadro de dor. É um mecanismo que acontece na dor pós-operatória aguda. Na dor inflamatória, né, o mecanismo inflamatório, ele é normalmente reversível. No momento em que aquela situação se resolve, a cicatrização acontece, os mecanismos que foram deflagrados são controlados, diminuem, terminam e o paciente tem a resolução da sua dor normalmente. Então, é o que a gente espera depois de uma cirurgia, que, passado o período o período pós-operatório normal de cicatrização, o paciente não tenha mais dor. Já na dor neuropática, ela ocorre por uma lesão nervosa. Então, se você não tem lesão nervosa, normalmente esse mecanismo de dor para aí. Mas, se há uma lesão nervosa, esse mecanismo pode não parar aí. Então, ela ocorre por uma lesão nervosa que vai levar a mecanismos fisiopatológicos em que o paciente vai ter perda sensitiva com áreas de hiperestabilidade. Então, perda sensitiva e, paradoxalmente, áreas de hipersensibilidade. É o que acontece na dor pós-operatória persistente. O mecanismo inflamatório está presente nas queimaduras, nos quadros de artrite, né? A dor neuropática está presente em outros quadros que a gente vai falar, mas eu optei pela dor pós-operatória, que é uma coisa que interessa, né, mais diretamente ao anestesiologista. Então, nós podemos ter na dor nociceptiva no corte, né, dor de fisiopatologia inflamatória na dor pós-operatória aguda e podemos ter dor neuropática na dor pós-operatória persistente ou crônica. Bom, o conceito atual de dor neuropática, em 2010 houve uma mudança pela IASP desse conceito, é de que é uma dor causada por lesão ou doença primária do sistema nervoso somatosensorial. Antigamente existia um conceito que poderia ser só uma disfunção, uma coisa assim, meio que sem uma lesão necessariamente evidente. Hoje, não. Hoje, para o diagnóstico de dor neuropática, é necessário que haja uma lesão ou doença evidente do sistema somatosensorial. E ela pode ser periférica, quando ela acomete o nervo, plexo e gânglio da raiz dorsal. E pode ser central, quando ela já acomete a medula e os centros superiores. De uma forma geral, né, a dor neuropática, de inúmeras causas, ela tem uma epidemiologia de acometer 6 a 8% da população geral. Bom, a dor neuropática, ela difere dos outros quadros de dor por ela ter uma característica muito específica. E, por isso, existem uns critérios diagnósticos que devem ser seguidos para que a gente chegue ao diagnóstico de dor neuropática. Então, primeiro, o paciente tem que ter uma história de lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial, em qualquer trajeto do sistema somatosensorial. Os descritores de dor, da dor neuropática, eles diferem um pouco da dor nociceptiva e inflamatória. Então, geralmente, o paciente descreve como queimação, como choque, fisgada, e a gente vai ver mais para frente por que isso acontece. No exame físico, o paciente deve apresentar uma alteração neurológica correspondente à região anatômica que ele sente dor. Tá? E ele vai ter áreas de déficit sensitivos combinado com áreas de hipersensibilidade na mesma região acometida. Então, isso faz da dor neuropática ter uma expressão clínica bem diferenciada. Então, na prática, quando a gente começa a ver muita dor neuropática, a gente identifica rapidamente, porque os pacientes eles têm um quadro clínico bem semelhante, independente da etiologia da dor neuropática, seja ela por trauma cirúrgico, seja ela por neuropatia diabética, seja ela por uma neuralgia pós-herpética. Então, é muito interessante isso. O paciente tem, normalmente, o mesmo quadro clínico. Bom, o diagnóstico clínico, como eu falei, é importante que o paciente vai apresentar no exame clínico um déficit sensitivo, com hipoestesia ou até anestesia mecânica e vibratória. Isso significa que é lesão de fibra grossa e trato da coluna dorsal. Tá? E uma hipoestesia térmica e dolorosa que demonstra que é uma lesão de fibra fina e trato espinotalâmico. Então, até o tipo de exame clínico que ele apresenta já dá uma ideia para a gente da área que está lesada.
Tá? E, concomitantemente, ele tem os sinais de hipersensibilidade, que seriam a alodínia, que é dor, a dor sem estímulo nóxico, então dor a um toque, a roupa, o paciente se queixa de dor do toque da roupa, do vento, isso é uma alodínia. E uma hiperalgesia, que é uma resposta exagerada a um estímulo nocivo. Então, esses sinais, na maioria das vezes, são presentes. Além disso, os pacientes têm dor espontânea, quer dizer, não tem mais o estímulo nóxico, aquela situação, por exemplo, numa cirurgia, já cicatrizou, está tudo normal, mas o paciente se queixa de uma dor espontânea, choques elétricos, e alguns pacientes têm parestesia, que é o formigamento. Eles dizem para a gente, eu estou sentindo formigamento. Então, esses são os sinais positivos, tá, da dor neuropática, combinado com sinais negativos. Então, só para ficar assim mais resumidinho, sinais negativos com sinais positivos. Hipoestesia com anestesia, dor espontânea, desestesia incômodo, ao toque não nóxico. Alodínia, hiperalgesia e parestesia. Bom, vamos correr um pouquinho. Não, eu acho que eu vi o tempo ali. Bom, a dor é uma experiência subjetiva, né? Cada paciente tem a sua forma de manifestar e, por isso, a gente precisa criar ferramentas que nos auxiliem a esse diagnóstico. Foram criadas várias ferramentas, eu escolhi essas 3 ferramentas por elas serem, principalmente as 2 primeiras, serem de fácil aplicação, né? Tem uma sensibilidade alta e uma especificidade também alta, e o LANS, que é a avaliação de dor neuropática, de sinais e sintomas de dor neuropática de LID, é usada pela Secretaria Estadual de Saúde para a liberação de medicação para dor neuropática. Hoje a gente já consegue esse tipo de liberação, porque as medicações não são baratas, e o paciente responde ao questionário, né, conosco lá no ambulatório, e leva um relatório, e lá eles, dando positivo a ferramenta, que tem mais de 12 pontos, eles consideram positivo para a dor neuropática, e aí eles liberam a medicação. Isso é bem interessante, porque isso começou em 2011, essa ferramenta foi validada na Turquia, e agora, em 2011, começou a ser utilizada aqui no Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Saúde. O DN4 ele é uma ferramenta muito prática, eu vou até mostrar em outros slides rapidamente, porque ela é fácil de ser realizada, tanto para médico especialista como não especialista em dor. Ela tem uma boa especificidade, uma boa sensibilidade, então ele auxilia que rapidamente, junto com os sinais, os sintomas dos pacientes, a gente consiga, junto com essa ferramenta, fechar o diagnóstico. Já esse questionário de dor neuropática, ele só usa sintoma. Então, consequentemente, ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade. Os estudos epidemiológicos para prevalência de dor neuropática utilizam muito o DN4. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho dele. É muito simples. Ele consta de uma anamnese e de um exame físico. A anamnese, a primeira, a gente pergunta ao paciente a característica da dor, se tem queimação, sim ou não, tá? Frio, choque elétrico. Depois, se no local da dor ele tem formigamento, agulhada, dormência ou coceira, sim ou não. E eu faço um exame físico bem simples, que no local da dor se tem hipoestesia ao toque, hipoestesia à agulha, e se no local da dor, essa dor pode aumentar com o contato de pincel ou escova. Tendo 4 sims, já é uma forte evidência de dor neuropática. Então, é um questionário muito utilizado e simples de se usar no nosso dia a dia. Bom, como falei, a etiologia são das mais variadas, né? Pode ser por traumas, onde a cirurgia está incluída, amputações traumáticas, lesões de nervo, pode ser por compressão, por exemplo, estenose canal medular, as plexopatias neoplásicas, né? São muito comuns, infecciosas, principalmente por herpes e por HIV, metabólicas, por diabetes, que é a dor neuropática mais comum e a mais estudada, né? Todos os estudos são feitos com neuropatia diabética e neuralgia pós-herpética. A gente transforma esses estudos para as outras etiologias,
né? Tem pouquíssimos estudos com outras etiologias sem ser diabetes e herpes. Por impressionante hipovitaminose, a gente tem alguns casos no ambulatório, então é uma coisa que a gente acha assim, meu Deus, como pode, mas tem, e são bem difíceis de tratar. As tóxicas, né, quimioterapia, álcool, medicamento. No nosso país, a gente ainda tem muito neuropatia alcoólica. Né? E as vasculites, lúpus, artrite, Sjögren, também está ficando muito comum. As doenças talvez tenham se agravado, e os pacientes têm dificuldade de conseguir o tratamento. Quando chegam, eles já chegam com lesão importante e com dor importante, consequentemente. Bom, os mecanismos fisiopatológicos da dor neuropática, eles são múltiplos. E essa multiplicidade provavelmente é uma das causas que dificultam uma boa resposta e um bom tratamento da dor neuropática. Então, primeira coisa, para ter dor neuropática, como eu falei anteriormente, é necessário que tenha uma lesão da via aferente. E os mecanismos envolvidos são atividade nervosa ectópica, sensibilização central e periférica, ativação da microglia e perda dos controles inibitórios dos interneurônios. Aí eu vou falar de cada uma rapidamente para a gente poder entender. Bom, após uma lesão nervosa, há uma expressão de canais iônicos, tá? E essa expressão de canais iônicos forma focos ectópicos, tá? Descargas ectópicas. Peraí, desculpe, passei demais. E eu acho que não estou conseguindo que ele... Vamos ver se ele vai aparecer. Essa expressão de canais de sódio que acontece fazem com que haja uma ativação da via aferente e o paciente comece a perceber a dor de forma mais intensa. Vamos ver se eu consigo fazer a... eu não estou conseguindo fazer a... haveria uma expressão... vai começar. Eu acho que eu não tive paciência de esperar. Vai começar a expressão de canais, né? Um mecanismo de neuroplasticidade que ocorre após a lesão nervosa e há um estímulo exacerbado e o paciente percebe a dor de uma forma exagerada. Além dessa expressão de canais, tem alteração de 2 receptores que são muito interessantes. Tá? Após a lesão nervosa, há uma alteração de um receptor chamado TRVP1, que é um receptor que ele só é ativado diante de calores acima de 42 graus. Abaixo de 42 graus, ele não é ativado, ele é um receptor silente. Quando há lesão nervosa, há um upregulation desses canais e há uma queda do limiar de excitabilidade dele. Ele passa a responder a temperaturas inferiores a 38 graus. Então, ele começa a responder a temperaturas, às vezes, do nosso corporal normal, 37 graus, 36 graus. E, consequentemente, como há uma exacerbação desses receptores e uma queda do limiar dele, nos pacientes com dor neuropática, explica a dor em queimação. Por que o paciente fala, parece que tem um fogo na minha perna, parece que tem um fogo na minha mão? Por uma expressão excessiva desses receptores. Então, esse mecanismo fisiopatológico de lesar o nervo e expressão de receptores, né, que seriam responsáveis pelas descargas ectópicas e o TRVP1 pela dor em queimação. Há também uma expressão do TRPM8 que é um de frio, ele é sensível ao frio. E os pacientes com dor neuropática têm uma expressão exagerada desses receptores e eles não suportam também frio no local que eles sentem dor. Então, é bem interessante que esses mecanismos fisiopatológicos estão sendo elucidados e a gente está entendendo o que clinicamente o paciente apresenta. Que, às vezes, para quem não conhece, acha que aquilo é uma coisa louca, não é possível, não estou entendendo. Não estou vendo lesão nenhuma e o paciente está dizendo que está queimando. Então, o que acontece é exatamente um primeiro mecanismo fisiopatológico, é a expressão de receptores. É um fenômeno de neuroplasticidade. Bom, outro mecanismo fisiopatológico seria a sensibilização periférica. Após a lesão nervosa, ativa o nosso receptor lesado, liberação de várias substâncias inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e 6, substância P, peptídeo reacionário à calcitonina. Essa sopa inflamatória, ela diminui o limiar
dos nociceptores lesados e ativa os nociceptores silentes. Então, há tanto ele diminui, então o paciente passa a ter dor a estímulos não nocivos, né, que não são lesivos, ficou meio... E isso leva a hiperalgesia e dor. Então, explicaria esse mecanismo de hiperexcitabilidade dos sinais positivos que o paciente tem, é a sensibilização periférica. Isso ocorre a nível periférico, tá? E depois a gente vai ver que isso ocorre também a nível central, que é o caso da sensibilização central. Após a lesão nervosa, né, os neurônios, vamos ver se aqui eu consigo passar, isso é um estímulo normal, né? Aí, após a lesão nervosa, esse estímulo pelo canal sensibiliza o corno posterior da medula, leva à fosforização do receptor NMDA, expressão de canais de sódio no corno dorsal da medula. Então, a mesma coisa que aconteceu na periferia acontece a nível medular e há um aumento da sensibilidade do corno dorsal da medula. Tá? Esse aumento de sensibilidade faz com que a fibra tátil intacta, que é a fibra mecânica, a beta e delta, que não é a fibra de dor, passe a ter um limiar de excitabilidade menor. E aí o paciente passa a ter dor a estímulos que não provocariam dor. Então, é o toque de um pincel, é o vento, é o lençol, é a roupa. Então, ela é responsável por um mecanismo... ela é responsável por um sinal positivo, que é a alodínia. Tá? Então, esse fenômeno de sensibilização central. Esse fenômeno é o fenômeno mais presente e mais determinante de dor neuropática persistente. É o fenômeno de sensibilização central. Além desse fenômeno de sensibilização central, no corno dorsal da medula, há uma ativação da microglia. Essa ativação da microglia, há uma liberação mais exagerada de todos aqueles mediadores inflamatórios que eu citei, e isso faz mais expressão de canal de sódio, faz mais fosforilação de NMDA e mais aumenta a sensibilização. E também ocorre um fenômeno chamado morte dos interneurônios. E os interneurônios do corno dorsal da medula, eles estão diretamente ligados com o sistema descendente modulador, que é o sistema inibitório da dor. Então, na hora que você tem uma lesão de novo, uma lesão, o estímulo nociceptivo caminha, tá? Há a perda dessa modulação inibitória por morte dos interneurônios e com essa perda, o sinal doloroso fica exacerbado. Então, um sinal pequeno passa a ter uma manifestação clínica de dor exagerada. Então, esses, sim, rapidamente, os mecanismos fisiopatológicos que ajudam a explicar a clínica da dor neuropática. E, em pesquisas futuras, se tem a esperança de que os medicamentos venham atingir esses mecanismos fisiopatológicos. Por exemplo, a acetamina, ela hoje é uma droga que a gente sabe que age no receptor NMDA e diminui a liberação de mediadores excitatórios, diminui a sensibilização central. Então, ela é uma droga que está sendo utilizada e estudada para tratamento e, às vezes, prevenção da dor neuropática. Então, a tentativa de entender o mecanismo fisiopatológico é de conseguir desenvolver drogas e técnicas que possam diminuir essa neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela sempre vai existir quando há uma lesão, mas normalmente ela é transitória, como na dor inflamatória. Ela existe a sensibilização periférica, mas acabou. Já na dor neuropática, não. A neuroplasticidade é uma alteração mantida dessa citoarquitetura neural. E é isso que desenvolve os sinais e sintomas clínicos que a gente observa no paciente com dor neuropática. Saindo meio de uma gripe. Bom, eu não sei, acho que os meus slides ficaram meio fora, assim, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. O tratamento da dor neuropática. Então, como eu estava falando, os estudos que são realizados até hoje, obrigada, eles têm mostrado que o tratamento da dor neuropática é de difícil controle, né, difícil realizar, os pacientes não têm boa resposta às medicações, aos tratamentos propostos, né, e que mais estudos são necessários. Mas,
Primeira coisa, a gente tem que ver se a etiologia é passível de tratamento. Por exemplo, uma compressão nervosa. Se você pode tirar a compressão, provavelmente você já vai melhorar a dor neuropática. O paciente diabético, se ele pode controlar a glicemia melhor, ele já vai melhorar da sua neuropatia diabética, tá? Outra coisa que se fala em dor crônica hoje, e eu acho que vale para tudo em medicina, é que o paciente tem que ser, essa educação que significa informação. O paciente tem que ser informado da sua patologia, das expectativas, das possibilidades terapêuticas, dos efeitos colaterais. Isso cria um compromisso seu com o paciente, do paciente com você, de realizar o tratamento da melhor maneira possível e de melhor entendimento. O paciente tem que ter essa abertura para poder perguntar, para poder fazer suas queixas, senão o tratamento não caminha, tá? E eu acho que isso é para tudo, mas em dor isso é uma coisa muito gritante. E, além do tratamento da dor, devemos tratar o distúrbio do sono e do humor. Uma das dificuldades do tratamento da dor neuropática é exatamente pelos aspectos emocionais envolvidos na dor, né? E ela é uma experiência emocional, então isso tem que ser visto e tem que ser tratado, senão o tratamento vai ficar deficiente. O tratamento farmacológico da dor neuropática tem se tentado criar uma melhor analgesia com um menor efeito colateral. Isso é o grande problema, que hoje as medicações que a gente tem são medicações que realmente fazem muito efeito colateral. Então, as drogas devem ser tituladas gradativamente. Essa titulação hoje é bem recomendada. Eu vou mostrar aqui um quadrinho para vocês. E, após estudos randomizados controlados, as medicações que foram consideradas úteis para tratamento de dor neuropática são os antidepressivos tricíclicos, os seletivos, os bloqueadores de canal de cálcio, opioides, lidocaína tópica e capsaicina tópica. Não vai ficar muito nítido, mas esse artigo saiu agora em 2010, tá? Então mostra que dos antidepressivos tricíclicos, tá, e os seletivos do duloxetina e venlafaxina, que tem forte evidência para tratamento de dor neuropática, os bloqueadores da subunidade alfa-2-delta do canal de cálcio são a gabapentina e a pregabalina. A pregabalina está envolvida em vários estudos, não só de tratamento, mas também como prevenção de dor crônica pós-operatória. Já existem vários trabalhos sendo realizados e mostrando já algum benefício. Não está ainda totalmente selado, mas está bem evoluído isso. O PET de lidocaína, apesar de ser uma coisa que chegou aqui no Brasil recentemente, está sendo muito usado, mas ainda mostra uma evidência fraca, tá? Tem tido uma evidência maior para neurologia pós-herpética. E a capsaicina, como era utilizada antigamente em doses baixas, de 0,25, 0,5, 0,75, não mostrou evidência, não mostrou nenhuma melhora na dor neuropática. Então, existem já alguns estudos com capsaicina a 8%. Só que aqui é PET, porque nos Estados Unidos tem PET, mas isso é extremamente doloroso. Então, o que tem que se fazer, às vezes, é internar o paciente, fazer uma sedação, botar o PET durante um período de acho que são 15 minutos a 30 minutos, e retirar o PET. Mas também não tem uma evidência muito forte. Uma coisa preocupante, atualmente, é o opioide, né? Apesar dele ser utilizado, deve ser utilizado criteriosamente, ele não mostrou uma evidência muito forte, então deve ser avaliado o risco de dependência, efeitos colaterais, qualidade de vida, e saber se aquele opioide realmente resolve ajuda o paciente. Isso tem que ser perguntado sempre, porque hoje os estudos estão mostrando que o opioide tem seus riscos, né? Não deve ser usado tão discriminadamente quanto foi na década passada. Então, e ele não está mostrando nenhuma evidência muito forte. E a toxina botulínica tem sido usado principalmente na neuropatia diabética. Tem um estudo mostrando que ele teve uma boa melhora da dor por 12 semanas, né, mas também ainda é considerado fraco para recomendação. Bom, o tratamento intervencionista, se o farmacológico está assim, imagina o intervencionista, né? É preciso mais, né, estudos, né, para ver a eficácia e a segurança. O que se tem é a acetamina venosa. Tem bastante estudo mostrando que doses baixas... Tem várias formas de administração. Tem trabalho que administra durante 3 dias o paciente internado em subdose. Tem trabalhos mostrando o uso da acetamina num período de 1 a 2 horas em infusão contínua. E os resultados têm sido animadores. Nós mesmos lá no serviço já utilizamos. E a gente está bastante animado,
principalmente os pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, que no caso da tipo 1 não é considerada dor neuropática pela classificação, mas a tipo 2 é considerada. E também temos tido bom resultado com cetamina para doente com dor neuropática por lúpus. Então, é bem promissor esse tratamento, tanto para tratamento quanto para utilização na analgesia multimodal. Os bloqueios de nervo também, os trabalhos são fracos, não tem controle, grupo controle, então isso dificulta muito a recomendação, mas não significa que eles não possam ser úteis, né? Tanto que há muitos trabalhos mostrando, apesar de fracos, uma certa utilidade, por exemplo, de bloqueio para síndrome pós-toracotomia, pós-mastectomia, radiculopatias e neuralgias pós-herpética. O tempo pode esgotado, vou ter que parar, hein? Não, termina só. E os neuroestimuladores têm sido utilizados mais para síndrome dolorosa complexa regional e síndrome pós-laminectomia. Vamos lá, tentar agora bem rápido. Bom, aí eu fiz uma coisa bem breve sobre dor crônica pós-operatória, que eu acho que interessa muito os anestesiologistas, né? E o conceito é que é uma síndrome dolorosa desenvolvida no período pós-operatório, com duração de pelo menos 2 meses, está mudando, antigamente eram 3, 6 meses, esse conceito está mudando, sem outra causa para essa dor, né? O paciente não tem infecção, não tem evolução de uma doença neoplásica, e excluída a possibilidade da dor ser a continuidade de uma doença pré-existente. Ui, apaguei. Bom, a incidência geral de 5 a 10%, e o fato mais importante é que a dor crônica pós-operatória ela é predominantemente neuropática. Tá? Foi descrita a primeira vez em 1872 e tem as mesmas características da dor neuropática comum. Isso aqui eu vou passar, são só os sítios, o mesmo que eu falei, né? Começa na incisão do bisturi, a expressão de genes no corno dorsal no gânglio da raiz dorsal e corno dorsal da medula, expressão de canais, morte de interneurônios, o sistema límbico que vai, dependendo da alteração do humor, do emocional do paciente, vai modular essa dor, assim como o córtex também vai modular, como os fatores culturais, a maneira que o paciente enxerga a dor, as experiências dolorosas que ele teve anteriormente, tudo isso vai influenciar na forma de dor final do paciente. E outra coisa importantíssima são os fatores genéticos que estão sendo estudados, e hoje já se sabe que fatores genéticos estão envolvidos não só na predisposição para a dor crônica, como também para a resposta analgésico. Eu acho que isso vai ser o futuro, né, nos tratamentos. Bom, esse período de dor pós-operatória aguda para dor pós-operatória crônica tem fatores ligados ao paciente, ligados à cirurgia, o tipo de dor e a duração da dor no período pós-operatório. Então, são esses fatores que a gente deve estar ligado, né? Então, fatores relacionados ao paciente: idade, sexo feminino, baixa renda, escolaridade, pacientes com ansiedade e depressão, tem que ser bem avaliado. Eu costumo dizer lá para meus pacientes, deve ser operado só se for urgência. Paciente eletivo que tiver em estado de depressão, ansiedade excessiva, precisam tratar primeiro, porque isso é um fator preditor importante para a evolução de dor pós-operatória crônica. Tá? A presença de dor pré-existente. O tipo de dor, se o paciente já apresenta, no pós-operatório, 2 semanas após o pós-operatório, sinais positivos e sinais negativos, né, aqueles que eu mostrei, de dor, isso já é um alerta. Esse paciente já deve ter começado a tratar como dor neuropática, porque aí a evolução não vai ser muito boa. Outro fator relacionado à extensão da cirurgia, né, uma equipe bem estruturada, o cirurgião entender que ele deve diminuir o nível de agressão, de afastador, tudo isso tem que ser visto. E o paciente com dor intensa pós-operatória, ele também é um fator preditor de dor, porque não só pela dor, mas pelos aspectos emocionais que essa dor causa. E aí ele abre um quadro de ansiedade, às vezes de depressão, e isso sensibiliza o sistema nervoso e predispõe a dor crônica pós-operatória. Essas são as causas mais comuns, mas hoje a gente já ouve cesariana, vasectomia, mamoplastia redutora. Eu tenho todos esses casos no ambulatório. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. E o que chama atenção é a toracotomia e a dor fantasma. Que são essas, a gente não pode perder o foco. Eu acho que vai ser os casos clínicos de hoje aqui. Esse aí eu vou passar. Bom, a prevenção da dor pós-operatória seria o nosso grande foco como anestesista, né? Ou a equipe médica no geral. Como que a gente pode fazer isso?
Primeiro, como eu falei, os programas educacionais. O paciente tem que ser avisado da cirurgia, que a cirurgia provoca dor, o que vai ser feito para evitar a dor dele, como ele deve dizer da dor, porque às vezes o paciente não diz, ele também não fala. Doutora Então, Edilene, 2 minutos. já vou acabar. Tem que É acabar. útil. E as técnicas cirúrgicas também são importantes, né? Quanto menos lesão, menos chances de dor crônica pós-operatória. Já saiu trabalhos que toracotomia por vídeo provoca mais dor pós-operatória crônica do que por incisão tradicional, provavelmente pela cânula. E a gente vê muito isso nos ambulatórios, os pacientes que não fazem nem toracotomia, mas fazem drenagem de tórax, ter dor neuropática. Então, isso é um outro fator que o cirurgião deve estar atento. E a terapia multimodal parece ser a que realmente vai trazer mais uma ajuda, não é ela sozinha, mais uma ajuda, né, através de analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, anestésicos locais, bloqueadores de canal de cálcio, cetamina, na tentativa de prevenir essa dor pós-operatória. Em pesquisas e avaliações de guidelines vão ser necessários no futuro, principalmente os fatores genéticos vão ser estudados, estão sendo estudados na tentativa de prevenir dor pós-operatória. Obrigada, desculpe o tempo. Bom, gente, vamos votar votação de novo, por favor, depois da brilhante palestra da doutora Odileia. Obrigada. A dor neuropática pós-cirúrgica se caracteriza por dor em queimação, choque, alodínia, desestesia e sempre deve haver lesão nervosa. Verdadeiro ou falso? Por favor, votação. Bom, pelo menos todo mundo depreendeu muito bem o recado que a doutora Odileia mandou. O próximo, por favor. O uso de técnicas anestésicas combinadas, tipo bloqueio periférico, peridural e anestesia geral, são recursos utilizados para evitar totalmente a dor neuropática pós-cirúrgica. Muito bem. A próxima. A próxima, por favor. O paciente portador de dor crônica de origem isquêmica com neuropatia diabética, que será submetido à amputação de membro inferior, as medidas pré-operatórias para evitar a dor do membro fantasma são antidepressivos tricíclicos, gabapentinoides, bloqueio contínuo do neuroeixo através de PCA. Verdadeiro ou falso? Muito bem. A próxima, por favor. A dextrocetamina é a droga de primeira escolha na dor neuropática resistente a tratamento convencional. Muito bem. Então, acho que o recado que a doutora Odileia nos deu hoje fez com que nós aprendêssemos um pouquinho mais